Amados, o título dessa mensagem é, repete comigo, crescer dói, amadurecer custa. Fala para o irmão do lado, e custa caro. Pensando sobre esse assunto, eu fiquei pensando assim numa pergunta que eu sempre faço. Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Já perguntou isso? Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Por que antes dos sims de Deus, nós geralmente ouvimos um monte de não? E nessa noite eu quero te dar a resposta a essa pergunta. Meu querido, coisas ruins aos nossos olhos, não aos olhos de Deus, mas aos nossos olhos acontecem com pessoas boas, porque Deus não nos vê como nós nos vemos. Vamos lá? Geralmente, eu e você olhamos para as pessoas pelo que ela aparenta. E geralmente as pessoas querem causar uma boa impressão. A pessoa, principalmente se ela é solteira, né? Se ela é solteira, ela se arruma, se enfeita, cuida da roupa, cuida do perfume, cuida de tudo. E não é errado se cuidar, não é errado causar uma boa impressão. O erro acontece quando nós achamos que Deus está olhando para a primeira impressão e vai nos tratar pela impressão que nós damos. E Deus, a Bíblia fala que Ele nunca olhou e nunca vai olhar o exterior. Ele olha por dentro, Ele olha o propósito. E um exemplo disso é que quando Deus mandou o profeta Samuel atrás de Davi, colocaram quem? Os irmãos mais fortes, os irmãos com faixa preta de jiu-jitsu, os caras que aparentemente eram os caras. Aí Deus falou o quê? Ei, eu não olho o exterior, eu estou olhando o interior, não é nenhum desses. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quando Davi foi ungido, quando Davi foi chamado e ungido por Samuel, ele já era rei? Sim ou não? Aí que está o detalhe, não aos nossos olhos. Deus já o via como rei. Jeremias 1,5 diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e constituí profeta às nações. Salmo 139, versículo 16 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Em outras palavras, meu amado, quem está aqui diz amém. Amém. Deus não te vê como você se vê. Isso me leva a pensar sobre um homem que teve um sonho desde o começo, mas foi tratado por Deus conforme Deus o via e não aquilo que ele aparentava. Estou falando de um homem chamado José. A Bíblia diz que ele era o preferido do pai. Não precisa abrir o texto, eu estou falando vários textos, porque lá pelas 10h30 eu vou entrar no texto certo. Amém? Mas Gênesis 37, versículo 3 diz, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vamos lá? Ele era o filho preferido. E se ele era o filho preferido, faz sentido que ele teria uma vida tranquila, sim ou não? O filho preferido, então, ele não tinha muito o que se esforçar. Mas não é isso que nós vemos na história de José. No próximo versículo, versículo 4 diz, vendo pois os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente. Vamos lá? Por que uma coisa dessa acontece com um homem tão amado pelo pai? Por que José passou pelo que passou? Por que ele foi odiado desde o começo da sua história? A resposta está no fato de que porque Deus sempre vai te tratar pelo que Ele está vendo e não pelo que as pessoas estão te vendo. O pai tratava José de uma maneira diferenciada, sim ou não? Deus olhou e falou, cara, eu tenho uma obra na tua vida, eu não posso te tratar como teu pai te trata, eu vou te tratar pelo que eu te vejo. E é por isso que muitas vezes nós dizemos assim, Deus, por que essa pessoa está passando por isso? Ele não merece. E aí a resposta é porque Deus está vendo o propósito que há dentro daquela pessoa. E Deus vai fazer de tudo para que a pessoa enxergue esse propósito que Ele já está enxergando. Vocês estão aqui? Então o título dessa mensagem é crescer dói e amadurecer custa e custa caro. Crescimento é algo maravilhoso. Por quê? Repete comigo assim, toda floresta já foi uma semente. Só que tipo de semente? Uma semente que cresceu e deu frutos. Uma árvore só dá frutos quando ela cresce, amém? Só que antes que esse fruto possa ser comido, essa árvore vai receber muitas pedradas. E qual é a ideia? A ideia é de quem está dando a pedrada é assim, eu te jogo a pedra e você me dá o fruto. Estão aqui, gente? Posso fazer uma pergunta? Você já viu um homem maduro jogando pedra numa árvore para pegar o fruto?
Homens maduros, pessoas maduras, pegam dinheiro e compram na quitanda. Quero comer uma fruta, vou lá e compro. Quem é que geralmente joga pedrada na árvore? Crianças. E o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes pedras chegarão na gente por causa disso. Só que quando a criança ela joga uma pedra em nós, ela está dizendo assim, cara, eu não tenho condições de comprar, por isso que ela pega e bate na árvore para conseguir esse fruto. E a questão aqui é que o inimigo tem usado essa estratégia até hoje. Ele tem usado pessoas, muitas vezes imaturas, mas tem usado pessoas que estão o quê? Tem usado pessoas que não sabem quem são, ou até pensam que sabem, para atacar pedras a fim de, repete comigo, roubar os meus frutos. E aqui entra o problema, porque muitas pessoas estão entregando os frutos antes da hora. Muitas pessoas estão se rendendo à pressão das pedradas. Estão dizendo, cara, é tanta pressão na minha vida, tá bom, o que você quer? Esse fruto? Tó. E muitos estão sendo tentados a ser ou fazer o que ainda não estão preparados para ser e fazer. E assim estão deixando de dar provas de amadurecimento. E queridos, um fruto antes da hora não serve para ser comido. Quem já comeu um fruto antes da hora? Não serve, é ruim, faz mal. E Deus, Ele te vê como alguém diferenciado. Sim ou não? Deus olha para você pelo seu propósito. E para que esse propósito venha para fora, o que Deus vai fazer? Ele vai permitir as pedras, Ele vai te moer, Ele vai te apertar, porque Ele está enxergando não o que você está enxergando, Ele está enxergando algo a mais. E agora a pergunta que eu faço: você vai deixar seu fruto apodrecer? Você vai entregar um fruto verde? Ou vai permitir que Deus amadureça ele? Por que Deus permitiu que José fosse odiado e traído logo no início? Porque Deus já o via como um governador. Qual era o sonho de José? Você vai estar à frente de uma nação. Estão aqui? Pessoas de governo lidam com a aprovação e rejeição do povo diariamente. O que Deus estava falando? Se você continuar sendo mimado pelo seu pai, você não vai aguentar a pressão lá na frente. Então, primeiro a te apertar, seus irmãos. Fala para o irmão do lado, o tratamento começa em casa. Amém? Crescer dói, amadurecer custa e custa caro. Porque se passar uma pessoa aqui na frente da rua e te xingar, você vai dizer, Deus abençoe, irmão. Agora, quando uma pessoa de dentro da tua casa não acredita no seu sonho, joga balde de água fria e muitas vezes puxa seu tapete, isso dói. E é aí que Deus está falando assim, filho, bem-vindo ao treinamento. Quem está aqui diz glória a Deus. Por que Deus permitiu que José passasse por tudo que ele passou? Para criar resiliência, para criar estabilidade emocional, estabilidade espiritual. E quando José foi promovido, ele estava preparado para isso. O fruto não estava verde, o fruto estava pronto. Então, amados, não culpe a Deus por estar enxergando em você o que você não está vendo. Quando eu mudei para Curitiba, eu ia numas igrejinhas das Irmãs Maria. Quem conhece as Irmãs Maria? Geralmente as profetas chamam Maria, né? Eu ia nas igrejas das Irmãs Maria, eu tinha minha igreja, mas eu estava tão desesperado, estava tão difícil a minha vida, eu ia nas igrejinhas lá em Curitiba. Toda igreja que eu ia, eu acho que elas tinham um Facebook só das Irmãs Maria na época. Isso foi em 94, nem existia Facebook. Mas elas deviam ter tirado uma foto de mim e falado, se esse menino chegar aí, fala a mesma coisa. Porque onde eu ia, a palavra era, irmão, quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior a luta, eu atravessava a cidade de Curitiba, ia lá para outra. De repente a irmã, você! Eu falava, glória a Deus, vai falar algo diferente. Quanto maior a luta, maior a vitória. O que Deus estava enxergando? Uma igreja grande, um propósito, algo acontecer. Eu não estava vendo nada daquilo. Mas Deus não estava tratando pelo coitadinho. Puxa, eu estou passando perrengue em Curitiba. Deus estava falando, eu vou te tratar como um apóstolo. Você vai implantar um monte de igreja. Você vai tomar pedrada pra caramba. Não vão te entender. Então, agora é a hora. Estão aqui, gente? E aí, para que você entenda como Deus trabalha, eu quero estudar sobre as águas nessa noite. Porque uma das utilidades de água, repete comigo, uma das suas utilidades é a divisa. Não é difícil você estar viajando e de repente passar por cima de um rio, numa ponte, e aí está assim, divisa de cidade tal. A água geralmente divide. Em outras palavras, o que eu quero que você entenda é que sempre que o Espírito Santo vai fazer algo em nossas vidas, ele vai marcar nossas vidas, ele vai dividir a nossa história. E marcas são uma bênção. Eu falei isso ontem, ou hoje, acho que foi ontem. Falei sobre marcas. Quando Davi foi falar com o rei Saul, ele era um menino, e o que estava em jogo? A liberdade do povo de Israel, sim ou não? Aí chega o menino dizendo, uma voz quase ficando grossa, meio fina ainda, ei! Meio taquara rachada, eu vou lutar contra ele.
E aí o rei falou, tudo bem, pode ir. Na boa, gente. Eu acho que não foram, eu tenho uma ideia disso. Eu acho que não foram as palavras de Davi que convenceram o rei. Davi olhou para o rei e falou assim, rei, eu já fiz isso uma vez. Eu lutei contra leões e ursos. Quem tem gato em casa? Quem já foi arranhado por gato? O gato está brincando com você e te arranha. Agora o cara luta com leões. Você acha que ele não tinha nenhuma marca? Eu acredito em Davi dizendo assim, rei, eu já fiz isso uma vez. Ele puxando assim a camisa e o rei olhando as marcas, dizendo, cara, você é sinistro. Como diz o Paulo Maluco, né? Lá em Curitiba ficou Paulo Canuto. O sinistro. Posso fazer uma pergunta? Foi fácil para Davi receber as marcas? Mas foram elas que o promoveram. Sabe o que eu aprendi? Que a dor que eu sinto é a dor que eu curo. E quando você olha para uma marca, as pessoas elas vão olhar para ela e vão dizer, cara, se você venceu isso, você pode me ajudar a vencer também. Então, quando eu falo de restauração familiar, eu tenho marcas. Não foi fácil conviver com a minha esposa os 7 primeiros anos. Mas depois de 11 restaurados, eu posso dizer, cara, eu posso te ajudar. Porque essas marcas mudaram a minha história. Então, sempre haverá marcas entre você e a promessa de Deus. E eu quero estudar com você, indo para um texto lá de Moisés. Porque um homem como Moisés que teve regalias no palácio. Deus o via, ele mesmo tendo regalias ali no palácio, Deus o via como libertador. E aí a Bíblia ensina que Moisés foi levantado como por Deus para libertar o povo de Israel, e vocês conhecem essa história. Havia uma promessa de liberdade, e uma promessa que mudaria radicalmente a história do povo, amém? E Deus fez o que prometeu. Primeira coisa que Deus fez, repete comigo, ele levantou um líder. Ele levantou um líder para apontar o caminho. Então, sempre que Deus ele sempre vai te tratar de acordo com a visão que ele vê dentro de você, amém? E para isso ele vai levantar pessoas para indicar o que ele está vendo. Por quê? Repete comigo, porque Deus usa pessoas. E eu preciso aprender a não desprezar aqueles que Deus está usando para apontar o meu caminho. Vou te explicar. Uma vez um casal saiu lá da minha igreja, bravos comigo. Porque quando eu falava com eles, eu os via como pastor. Gente, eu já enviei 80 pastores. E aí, eu os via como pastor. Eu vou tratar um cara que vai ser um pastor como um membro normal? Eu começava a apertar, jogava na parede, chamava de lagartixa, né? Fazia de tudo para o cara crescer. O cara ficou bravo comigo e saiu da igreja. E eu fui pedir perdão. Falei, cara, eu quero te pedir perdão por enxergar em você mais do que você enxerga. Graças a Deus o pessoal voltou, está firme na igreja hoje. Mas eu quero dizer que às vezes Deus usa pessoas que Deus está mostrando para a pessoa, geralmente é seu pastor, uma autoridade, um líder. Ei, eu estou vendo o que você não está vendo, vai por ali, faz aquilo. E quantas vezes a gente despreza isso, né? Por quê? Deus, se o Senhor quer fazer algo na minha vida, fala o Senhor comigo. Não, Deus ele usa pessoas. Deus usou pessoas, Deus deu recursos, né? Vocês conhecem a história que o povo de Israel saiu rico, e Deus fez milagres, respaldou com o poder do Espírito Santo. E aí, isso me mostra o quê? Quando você resolver obedecer a Deus, o inferno inteiro vai se levantar contra você, amém? Mas não se preocupe, você está do lado certo. Deus sempre nos protege. A Bíblia diz que cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. A Bíblia não está prometendo que não vai cair no nosso lado, ela só está dizendo, você não vai ser atingido, mas vai cair. Então, eu quero chegar num texto, abra comigo em Êxodo capítulo 14. Porque eu quero te mostrar que Deus tinha uma história, Deus tinha uma promessa no povo de Israel, Deus levantou um líder, Deus levantou recursos, Deus prometeu que estaria protegendo e protegeu, mas aí eles se viram diante de uma situação. Vamos lá? Êxodo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isso que nós fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo.
E também tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os seus carros e cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Repete comigo, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, no que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratasses assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é por isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vamos lá? Esse texto está me mostrando o seguinte: que não é porque Deus está fazendo coisas maravilhosas na minha e na sua vida, que nós já estamos preparados para entrar em suas promessas. Estão aqui? Às vezes você está olhando que Deus restaurou teu casamento, Deus fez coisas lindas na sua vida, restaurou finanças, saúde, lindo e maravilhoso, glória a Deus, mas isso não é índice, isso não tem a ver com você já está pronto para aquilo que Deus prometeu. Porque você só conhece uma pessoa quando a vida aperta essa pessoa, sim ou não? E nesse caso, no primeiro aperto, o povo começou a reclamar, o povo começou a querer olhar para trás, começou a duvidar que Deus era poderoso para completar o que havia prometido. E se você voltar na história de José, você vai ver que havia várias situações contrárias à sua vida. Mas de todas elas, Deus o livrava e dava sabedoria para ele sair de cada situação desagradável e difícil. Pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe o tamanho das minhas lutas e das minhas dificuldades. Tudo bem, é que Deus está vendo uma pessoa grande dentro de você. Porque eu acredito que quanto maior a luta, maiores serão as vitórias. Fala para o irmão do lado, não discuta com Deus. Fala assim, ele nunca erra. Os seres humanos é que erram quando escolhem desistir do processo de crescimento e de amadurecimento. E como eu falei, crescer dói, mas amadurecer custa. Estão aqui, gente? Vamos lá? Existem momentos onde nós vamos ser pressionados de tudo quanto é lado. Existem momentos que você vai estar fazendo a coisa certa, no lugar certo, obedecendo a Deus, orando, fiel, firme numa igreja. Maravilhoso, e de repente o mundo está caindo ao seu redor, e você fala, por quê? Quando Deus estiver te apertando, é nesse momento que você pode estragar tudo, através das suas atitudes precipitadas ou palavras precipitadas. O que fazer nessa hora? Pergunta para mim, o que fazer, Biga? Mais forte. Tem mais gente aqui, vamos lá? Vamos lá, ouviu o que Moisés diz, versículo 13 e 14, Moisés respondeu ao povo, primeiro, repete comigo, não tema. Não tema. Amados, o medo é delicadíssimo, por quê? Porque o medo tem o poder de atrair aquilo que você teme. Jó 3, versículo 25 diz, o que eu mais temia me sobreveio. E você já teve tanto medo de uma coisa e depois você foi ver não era nada daquilo? Pena que não vai dar tempo, eu ia contar a minha história para você. Posso contar? Lá no fundo, posso contar? Amados, eu morava aqui no bairro da Pompeia, trabalhava na Paulista, ou seja, asfalto, cidade. Eu não sou surfista, eu sou skatista, então eu sou urbano, eu gosto de prédio, eu gosto de asfalto, eu gosto de poluição. Parece louco, mas eu gosto. Gosto. E de repente eu mudo para Curitiba, e Deus me leva lá para o São Brás. Quem conhece Curitiba sabe que o São Brás, há um tempo atrás, era mato. E eu estava fazendo um curso na cidade, e tinha um baile chamado Sistema X. Lembra disso? Sistema X, na época, você pagava R$5 e tinha direito a entrar, uma cerveja e 2 facadas. Era parte do tique. E eu estava vindo a pé, eu falei, cara, eu não vou esperar o ônibus até a casa que eu estava morando. Eu comecei a andar, só que, quando eu mudei para Curitiba, disseram que lá tinha um tal de chupa-cabra. Não sei quantos lembram dessa história, faz anos.
E eu estou andando, e eu acostumado com asfalto, acostumado com luz, de repente um negócio breu, escuro, e eu com medo, mas eu sou crente, não vou correr. Então eu fiquei andando, orando, de repente, mas com medo. De repente eu começo a ouvir um barulho do meu lado. Eu já, tipo Chaves, né? Eu não travei, mas eu dei uma andada assim. E o sangue de Jesus tem poder, e andando. E gente, quem tem medo, olha para frente, não vê mais nada. Mas eu resolvi olhar para o lado. Quando eu olhei, 2 chifres começaram a levantar do meio do mato, assim. Eu falei, o chupa-cabra, eu vou morrer. Eu acelerei, eu cheguei branco na casa. O coração voltou, dormi. No outro dia eu fui contar do livramento para a família que eu morava. Cara, Deus me livrou do chupa-cabra, cara. Aí o cara falou assim para mim, falou, Biga, aonde era, cara? Eu falei, ali, no lado do sistema. Ele falou, cara, tem um boi ali. Por quê? Porque quando você tem medo, você atrai aquilo que você tem medo. Repete comigo, medo tem cheiro. Você já viu uma criança brincando com o cachorro bravo? O cachorro é bravo, de repente vai a criança e bate no focinho, puxa. Você fala, como? Porque a criança não está nem aí, o cachorro sente o medo. E é interessante, porque quando você, às vezes, quer dizer que algo é do inferno, você fala, esse negócio é do cão. Então, se cachorro sente o medo, imagina o inferno. E o que ele faz? Quando ele percebe que você está com medo de cumprir aquilo que Deus está falando, ele potencializa aquilo. E é exatamente por isso que a fé tem o poder de te levar aonde muitas pessoas só ouvem falar. Às vezes a fé leva você a lugares que as pessoas dizem, eu nunca vou conseguir chegar, e você, cara, por mim eu também não conseguiria, mas a minha fé me trouxe até aqui. Então o que eu quero te dizer, se Deus está enxergando em você mais do que você imagina, Ele vai te tratar pelo que Ele vê, não pelo que você acha, tudo bem? E Ele vai te dar sonhos grandes, amém? Talvez Ele já te deu sonhos grandes. Toda vez que Deus te der um sonho, Ele coloca dentro de você a capacidade para realizar esse sonho. O detalhe é, Ele vai te chacoalhar para você entender isso. Porque talvez você não esteja vivendo nem 15% do seu potencial em Deus. E Ele vai te chacoalhar. E a primeira coisa que Ele vai te dizer, não temas. Se eu estou te falando algo, simplesmente continua marchando, continua andando. A segunda coisa que Moisés falou, vamos lá? Versículo 13. Moisés respondeu ao povo, não temas. E, repete comigo, fiquem quietos. Mais forte, fiquem quietos. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. No momento de pressão, vocês estão aqui? No momento de pressão, o que está no teu coração vem para fora. Deus te vê como alguém grande? Deus te deu sonhos maravilhosos, sim ou não? Ele vai te tratar pelo seu chamado, Ele não vai te tratar pelo que você acha que é. Ele vai te tratar pelo seu chamado, Ele vai te apertar, Ele diz para você não temer, mas nessa hora que você é apertado, quantas pessoas falando e estragando o projeto de Deus por palavras malditas, malditas não do mal, mas ditas, vocês entenderam, né? Fico imaginando um gringo aqui, o que você quer dizer, né? Malditas ou fora do seu contexto. Eu tenho aprendido, amados, a buscar estratégias para não falar besteira na hora errada. E no meu caso, o que eu fiz? Eu sempre fui um cara muito precipitado, muito. Isso foi o que Deus teve que trabalhar na minha vida. E Deus me deu uma saída. Quando eu começo a ficar muito nervoso numa situação, eu começo a desligar por dentro. Eu durmo. Já aconteceu de eu ficar bravo e ir para a academia. Eu estou indo para a academia. De eu chegar no estacionamento da academia, dormir, acordar, tá fechando a academia, vou embora. Já aconteceu de eu chegar em casa um dia, meio bravo, falar, puxa, cheguei, encostar, e era tipo 11 da noite, 11h30 da noite, acordar às 5h30 da manhã, no carro. Deus tem me feito fazer isso, mas graças a Deus por isso. Eu estou evitando de falar besteira. Talvez você não durma facilmente, mas você precisa buscar estratégias para não falar coisas erradas fora do tempo. Porque às vezes você vai estar machucando quem não merece ser machucado, ou tratando bem quem merece ser apertado. Quem está entendendo? E eu tenho aprendido que, amados, uma coisa é você conquistar algo, outra coisa é você manter o que você conquistou. Quer um exemplo? Casar é fácil? Para quem é solteiro fala, não é. Cara, casar é fácil. Pode demorar para casar, mas casar é fácil. Manter o casamento... Quem falou isso? Tá com sua esposa aí, né? Que Deus abençoe, querida.
Tem um ministério de casais aqui para vocês conversarem depois. Amados, vamos lá. Se converter é fácil? É. Abre com a tua boca e confessa o que está no teu coração. Você se converteu, sim ou não? E manter a conversão. Arrumar um bom emprego é fácil? Cara, se você é um cara estudioso, um cara que vai para frente, um cara que está buscando excelência, você arruma um bom emprego, sim ou não? Mas e se manter bem empregado? Eu costumo dizer que Deus abre porta, manter aberta é nosso papel. Então, abrir uma igreja para mim foi fácil? Cara, claro que foi. Mudei para Curitiba, fui para um apartamento de um amigo meu. Posso usar a tua sala? Pode, abrir. 13 anos depois, tem 7 mil pessoas na igreja. Vamos lá? Abrir uma igreja é fácil? E mantê-la em crescimento. Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes as pessoas, Deus abre as portas e as pessoas fecham as portas por causa da sua palavra. E por quê? Porque elas estão se deixando ser levadas pela pressão. E a boca fala o que o coração está cheio. Então, se eu quero ter palavras de bênção, eu preciso prestar atenção em algo. Eu falei ontem aqui, ou hoje de manhã, acho que foi ontem também. Qual é a ideia? A boca fala do que o coração está cheio, amém? E o que alimenta meu coração? Meus pensamentos. Então eu preciso cuidar dos meus pensamentos para que o meu coração esteja limpo, para que a minha boca não prejudique o agir de Deus na minha vida. E quantas pessoas falando, meu irmão, quantas pessoas dizendo a minha casa é um inferno e depois orando para que Deus mande os anjos no inferno, Deus não manda anjo para o inferno. Então fala para o irmão do lado, cuidado com a sua boca. Tem hora que Deus diz assim, cara, que engraçado. Você não está falando para eu parar não, né? É que está batendo a luz no seu relógio, está vindo bem em mim aqui, eu estou falando, será que é um sinal? Código, né? Eu estou tentando decifrar o código aqui. Não é, né? Ufa. Eu estou falando com vocês sobre um negócio aqui assim no... Fala para o irmão do lado, sempre haverá águas entre você e a promessa de Deus. Qual é a motivação dessa água? Causar uma marca na tua vida. Então nessa hora, primeiro, não tenha medo. Segundo, fica quieto. Tem hora que é melhor ficar quieto. Terceira coisa. Deixa eu voltar aqui e falar um negócio bem rapidinho. Êxodo 14:15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então Moisés, versículo 21, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Eles precisaram atravessar as grandes águas para entrar numa posição de liberdade. E é engraçado porque todo mundo aqui quer as bênçãos de Deus, sim ou não? Senão você não estaria numa igreja. Todo mundo aqui quer o agir, o privilégio de se viver na presença de Deus. Eu tenho dito que não há lugar melhor para viver do que no centro da vontade de Deus. Amém? Porque quando nós vivemos nesse centro da vontade de Deus, você consegue enxergar toda a sua vida com um prisma diferente. É como se Deus te erguesse, te fizesse ver como Ele vê. É quando você começa a enxergar o quadro todo. É quando você consegue enxergar o propósito. É quando os problemas saem da sua vida e entram os desafios. Se você vive rodeado de problema e você diz que esse é um problema, você põe um limite para você. Uma vez eu estava num carro com 4 pastores e começou uma conversa assim: vamos conversar aqui, vamos nos ajudar. Quais são os seus problemas na sua igreja? Eu falei, cara, essa conversa não vai dar certo. Primeiro, começou a falar de problema. Segundo, de problema, chegou para mim. Eu falei, cara, eu não tenho problema. Os 3 olharam para mim. Eu falei, cara, eu tenho desafios. Problemas te paralisam, desafios te impulsionam a vencê-los. Então, o centro da vontade de Deus é um lugar que muda até o seu vocabulário. Muda a forma de ver o mundo, muda a forma de... É onde o Espírito Santo se torna o seu melhor amigo, amém? E eu creio que todos os filhos de Deus podem viver nesse lugar. Mas, entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, você vai ter que passar pelas águas. E nesse caso, águas que dividem. Agora, como passar pelas águas? Como dividir, se você não se permite passar por isso? Como as águas vão dividir algo, se você não está disposto a viver um antes e um depois? Fala para o irmão do lado, tudo que é bom
Fala assim, tudo que é bom já teve um lado ruim. Concorda comigo? Toda cura só apareceu porque havia uma doença. Todo veneno carrega dentro de si o quê? O antídoto. Toda restauração de Deus só apareceu porque havia um lugar quebrado. Toda restauração de Deus na vida financeira de alguém veio porque havia um casal dizendo, Deus, não aguento mais, não tenho nem o que comer. Toda restauração familiar só veio porque tinha um casal se matando. Agora, como que eu quero viver o depois se eu não me permito viver o antes? Como que uma pessoa quer ser curada se ela não se permite ser quebrada por Deus? Como ter um testemunho tremendo se eu não me permito passar por esse testemunho? Se eu tenho medo, se eu falo demais, se eu não tenho ação? Como querer ser o que eu nasci para ser se eu não permito ser tratado como Deus me vê? Fala para o irmão do lado assim, Deus nunca mentiu para você. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas a promessa, vocês estão aqui? A promessa não está aqui. A promessa está depois das águas. Está depois do processo. Você vai ter que atravessar esse mar. Você vai ter que ter atitudes sábias para passar por ele. Você vai ter que olhar além da sua aparência. E é interessante, o que adianta, né, uma pessoa nadar e morrer na praia? O que adianta a pessoa acreditar a vida toda e no final dizer, não aguento mais e desistir? Lucas 24, 49 diz assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ó, o que eu quero chamar a atenção é para essa parte. Ficai em Jerusalém até que... Algumas pessoas olham para mim e dizem assim, Biga, é fácil ser você, né? Você está aqui pregando agora, tua esposa está lá pregando, tem alguns pastores maravilhosos na equipe, deve ter 3.000 pessoas na igreja hoje, de domingo no último culto, no quarto culto, tem isso mais ou menos. E é muito legal, quantas pessoas olham para mim e falam, cara, eu quero viver o que você viveu, legal, você precisa lembrar o que eu passei para chegar aqui. Lembrar de como Deus começou a falar comigo, lembrar das vezes que eu fui humilhado por causa do meu jeito. Quantas vezes pessoas disseram, se você quer ser um homem de Deus, para de andar de skate, para de ter esse jeitão engraçado, para de ser assim, homem de Deus se veste assim, assim, fala assim. Eu falei, cara, você quer colocar o poder de Deus numa caixa de fósforo? Cadê a multiforme sabedoria dele? Mas quase me separei por causa disso também, quase perdi o foco. Cada pastor que disse que Deus não estaria me usando se eu continuasse daquela maneira. Então, hoje, algumas pessoas oram para viver o que eu vivo. A pergunta que eu faço para ele, você quer andar pela estrada que eu andei? Você quer nadar a piscina que eu nadei, cara? A única diferença entre eu e quem não vive os sonhos de Deus é que eu nadei e cheguei no outro lado. Estão aqui? E sabe o que eu aprendi? Repete comigo. As águas não são infinitas. Todo o propósito de Deus na tua vida tem começo, tem meio e tem fim. E eu quero terminar com isso. Vamos lá? Todo mundo se empolga no começo. Todo mundo. Quando Deus te dá uma visão, quando você se apaixona por alguém, né? Quando você começa a trabalhar, você começa a estudar, o começo é demais. Você está empolgado. E o fim? O fim é de bom demais. Por quê? Estou vendo o que eu criei. Agora, a questão é... Aqui, potenciais morrem. Pessoas maravilhosas deixam de viver seu potencial. Por quê? Porque não aguentam o processo. E se submetem a viver à margem, a viver como um mendigo espiritual. Fala para o irmão do lado, você é um príncipe de Deus. Amém? Aqui há príncipes e princesas, nós somos embaixadores do reino de Deus. Você crê nisso? Deus te chamou para causar influência onde você está. Agora, a questão é, se Deus teve Lúcifer, se Jesus teve Judas, por que você acha que eu e você não vamos ter aqueles que vão nos trair e vão tentar nos forçar? Eu termino falando sobre algo. Repete comigo, todo jardim tem uma serpente. Deus criou o jardim do Éden, lindo e maravilhoso, havia pecado lá? Mas havia uma serpente. Deus criou os céus, havia pecado nos céus? Mas havia uma serpente. Qual é a missão da serpente? Presta atenção. A missão da serpente é trabalhar para que você abandone o lugar que Deus te plantou. Porque geralmente, o lugar que Deus tem para você, no início, é o lugar mais difícil de se estar. Então, a serpente vai lá e diz o seguinte, ela potencializa, ela age para que você abandone. E aqui é a ideia, quando eu entendi isso, eu falei, cara, meu irmão, você não tem noção quanto eu sofri em Curitiba. Eu estou falando antes de te conhecer, Djalma, quando eu mudei para lá em 94, eu fazia triatlon aqui em São Paulo.
Eu tinha patrocínio de academia lá na Lapa. Eu comia bem, eu trabalhava em banco, eu tinha um bom salário, eu era solteiro. Não que a mulher consuma meu salário, né? Mas eu tinha, tipo assim, moleque. Aí eu mudo para Curitiba, paro de comer de uma hora para outra. Eu comia uma refeição na empresa, no almoço. Eu ia comer só no outro almoço de novo. Comecei a emagrecer, perder massa muscular, perder tudo, perder amigos. Meu Deus, cara. Mas quando eu entendi que Deus me queria lá, uma vez eu liguei para o meu pai. Pai, eu estou passando fome em Curitiba. Olha a proposta do meu pai. Volta para São Paulo e eu banco o seu esporte. Lá dentro de mim havia uma vozinha dizendo, mas eu te quero aqui. Obrigado, pai. Vamos lá passar fome. Hoje, anos se passaram, e eu não preciso ficar com dó, porque hoje eu não como por causa da dieta. Mas a ideia é, as coisas mudaram, amém? Teve começo, meio e fim. Hoje, Curitiba, eu sou até cidadão curitibano, os vereadores me deram um título lá, falaram, cara, agora você é da terra. Mas não foi fácil. Quantas pessoas preferem ouvir as serpentes do que ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas preferem ouvir a proposta do inimigo do que a proposta do rei? Davi, o rei falou assim para ele, se você ganhar, eu vou te dar minha filha, vou te dar dinheiro e isenção de impostos. Se fosse no Brasil, você poderia dizer assim, só me dá isenção de impostos que eu consigo mulher e dinheiro. Não é? O rei falou assim, te dou tudo. Ele vai lutar contra o gigante fala, vou te matar, seu piá. Você está louco? Quem é você? Piá é menino lá no Paraná, Curitiba. Você está louco? Quem é você? Você acha que eu sou um cão para você vir com um pedaço de pau? Então ele tinha duas propostas, ouvir as promessas do rei ou as ameaças do inimigo. Quem que ele ouviu? Promessas do rei, não as ameaças de uma serpente. Meu irmão, sempre vai ter gente tentando fazer você desistir. E agora eu termino de verdade. O bom pregador fala que vai terminar 3 vezes, termina a terceira. Esqueci o que eu falei. Não, lembrei. A serpente, querido, ela vai querer que você desista. Lembrei agora, estou tentando enrolar. Agora lembrei. Não, lembrei mesmo. Agora, mas não, bate não, senão eu vou esquecer. A única pessoa que pode fazer você desistir e você não viver o centro da vontade de Deus, sabe quem é? Diabo? Deus? A vontade de Deus é que todo mundo se converta, é verdade ou não é? Nem todo mundo se converte. Somos nós. Quando eu deixo de ter fé, quando eu deixo de acreditar e quando eu prefiro ouvir as serpentes. Querido, aonde a tua fé não te levar, eu volto para o comecinho da mensagem. Aonde a tua fé não te levar, tua obediência vai te conduzir. Deus levantou um líder para você. Ouça teu pastor. Vou te contar, a mensagem acabou, vou te contar um testemunho. Não é mensagem, então não mentir. Quando eu entrei no Bola de Neve, o apóstolo Rina falou assim, Biga, eu preciso que você vá lá para Florianópolis. E eu fui abrir uma igreja em Floripa, e foi muito legal. Por mais que foi o pior lugar para se morar na minha vida. Apanhei igual cachorro. Lá não tinha uma serpente, lá tinha o Instituto Butantan inteiro no meu lado, assim, tentando me tirar de lá. Um ano depois, me mandaram para Niterói. Gente, eu sou de São Paulo, eu não conheci o Rio. Aí, lógico, me apaixonei pelos cariocas, tenho amizade até hoje com eles e tal. Só que eu não tinha visões. Eu não tinha... Se você me perguntar, Biga, onde você vai estar daqui 10 anos? Hoje eu te falo. Mas quando eu fui para Floripa, eu não sabia. Quando eu fui para Niterói, eu também não sabia. Eu simplesmente obedeci o homem que Deus levantou para me dar direções. Não sabia que ia ser escritor, não sabia que a minha igreja ia ter quase 7 mil pessoas, que eu ia sonhar por um estádio. Nós estamos orando por um estádio lá em Curitiba para ter 25 mil pessoas na igreja, amém? Nos ajude em oração. Eu não sabia de nada disso, mas Deus levantou um líder, um Moisés, falou, ouça esse cara, que é onde você não tem fé, a obediência a ele vai te levar. Lá em Niterói, Deus me deu uma visão de um galpão comprido, cheio de jovens. Depois que eu mudei para Curitiba, um ano depois, essa visão se cumpriu. Quando eu estava nessa visão, eu tive uma visão um pouco maior, um galpão 4 vezes maior e um mezanino. O pastor Djalma e algumas pessoas conhecem a minha igreja. Tem uma praça de alimentação em cima e são 4 quadras de futebol, é um ginásio. Deus cumpriu. Hoje eu vejo o estádio. Mas não começou com visão, começou por obediência. Eu vim aqui para te dizer o seguinte. Acredite que Deus te trata como Ele te chamou. Amém? A vida não vai ser fácil, porque Ele não está te tratando pelo que você se vê no espelho, Ele está te tratando pelo que Ele criou, há um propósito, e Ele está te moldando para isso. Não tema, tenha ação, muitas vezes fique quieto,
mas ouça seu líder, porque aonde a sua fé não for, ele vai te falar, vai por aqui. E a cada passo de obediência, você vai atrair o favor de Deus pela tua vida. Amém? Um dia você vai abrir os olhos e você vai falar, caramba, estou governando. José um dia fez isso. Um dia ele vai dormir, ele acorda, vai para o palácio, o faraó faz todo o trabalho nele, e ele abre os olhos e fala, caramba, eu vi isso há anos atrás. E por que ele estava vivendo? Porque ele soube ter fé, ele soube ficar quieto na hora certa, e ele soube estar no lugar certo na hora certa. Eu quero orar por vocês, amém? Porque Deus não trouxe vocês para um galpão maior à toa. Deus não trouxe vocês, não está enviando esse casal para os Estados Unidos, não está fazendo o rebuliço que está fazendo na igreja, porque vocês são bonitinhos, somos lindos, queridinhos de Deus. Não, Deus não trata pela nossa beleza. Se fosse assim, estava frito. Djalma, então, né? Deus não nos trata pela nossa beleza, Deus nos trata, né? Deus nos trata pelo nosso propósito. E o propósito está depois das águas.